Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró, do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho, Borracha, na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique. Fala aí, Robertinho, bom dia, tudo bem? Ah, várias de graça. Ele não fala? Ele não fala, tá com medo. É linguagem silenciosa. Exatamente, esse é o termo, hein? Rodrigo e Roberto. Roberto e Ricardo, 3 R's. Então. 3 R's. Porra, podcast 3 R's. Isso justifica Três muito. irmãos, Rodrigo, Roberto. Roberto. E Ricardo. Rodrigo, É. Roberto e Ricardo. Que time, hein? Dos 3 R's. Ricardo Ventura aqui com a Podemos gente ser hoje. filhos do Hélio Gracie, né? Pode mesmo. É, todos Roger, com R. Ryan, com R, Nixon, né? Como tem... Será que a gente não é filho dele? Porque tem filho pra caralho, né? Ele tem 46 filhos, sei lá. Coisa incrível. Com R, né? Tem uma probabilidade aí. Não, tô brincando. Não, Apesar que meu pai é baixinho, né? Não, e eu sei que eu não sou, porque eu sou muito ruim de luta. Eu vou lá, eu só tomo esfregas, tudo bate, eu só apanho, então eu não sou do time não, sabe? Eu não sou da equipe não, eu sou mais fraquinho. O Robertinho direto ele mente aqui no podcast. Ele mente direto? Muito. E aí a gente fala, pô, Robertinho tá mentindo. Ele, eu não minto, tem minhas fontes e tal. E eu tô achando maravilhoso você aqui hoje, cara. Obrigado. De repente a gente vê se realmente é uma fonte ou é uma abstração ali, ou então uma fala alegórica. Entendeu? Não é mentira, é uma fala alegórica. Ah, eu acho que eu sou bom nessa. É porque eu sou tipo aquele, eu aumento, mas não invento. Sabe, eu consigo ampliar muitas informações que eu tenho, mas sempre com uma base muito concreta. Se você tirar quase tudo que tem ali, sobra um cernezinho de verdade. Vamos lá, olha que interessante. A gente vive, se a gente botar isso na nossa vida, o que é uma novela, o que é um seriado, o que é um livro. Um livro, pega lá, Machado de Assis, pega qualquer coisa aí, se não é uma realidade aumentada. Sim. Porque a realidade não aumentada é um documentário, é um livro técnico, onde você só vai... Você entendeu? Ela só vai falar, e mesmo assim sendo um livro técnico, mesmo assim sendo um documentário, não tem como você tirar a cosmovisão de quem produziu, né? Que é a visão pessoal sobre aquele tema. Então você pega lá, Jacques Cousteau, ele fazia o quê? Documentários. Sim. Mas ele tinha a visão dele de naturalista, daquele cara que vamos proteger os animais a todo custo e tal. Então ele vai produzir um documentário, mesmo assim com essa visão enraigada ou com a régua dele. Agora, todo o resto, você vai ter metáforas, hipérboles, alegorias, porque senão fica chato, cara. Mas tudo tem um viés, né, cara? Não, tudo. Além de tudo ter um viés, tudo. É impossível você não ter viés. Não tem como não ter. Não tem como não ter. Tanto é que as pessoas dizem muito. Mas uma coisa que eu acho muito legal. Vamos lá, olha que interessante. Às vezes a pessoa fala assim, mas o Ricardo, de repente, ele tem uma posição política A. Ou então ele é do segmento do empresariado. Então ele vai proteger, ele vai manipular, ele vai fazer uma coisa para que... Então, peraí. Um juiz de futebol, ele odeia futebol? Você acha? O cara quando fala assim, eu quero ser juiz de futebol, Ele é um cara que odeia futebol? Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Ele é um cara que, tipo assim, pra ele futebol tanto faz, tanto fez? Não. Ele tem uma paixão pelo futebol. Será que juiz de futebol tem um time do coração? Tem. Lógico que tem. Tem. Lógico que tem. Então, isso impede dele apitar? Não. Cara... Você entendeu? Ou seja, quem não tem um mínimo de racionalidade, ou seja, quem não tem um mínimo de cognição, acredita que o mundo funciona através do quê? Da subversão, de você ser comprado, que você só se movimenta se te pagarem. Então, é muito engraçado quando eu vejo alguns comentários assim, recebeu quanto para fazer isso? Ou seja, é uma pessoa que, dependendo de quanto pagarem para ela muda de opinião, ela muda de vida. Porque se ela enxerga o mundo dessa maneira, é aquela pessoa que, tipo assim, se o meu umbigo estiver protegido, que se dane os outros. Eu tô levando o meu, se pagar bem, que mal tem? Lavou, tá novo. Esses caras me preocupam. Você tá entendendo? Aquele que, por exemplo, mas você não pode deixar
mostrar as suas opiniões. Como não? Se você não fizer isso, você é um falso. Você está entendendo? Você é uma pessoa mascarada. Agora, isso não impede de você ter um mínimo de inteligência e saber aplicar o método. Então o juiz tem lá o livrinho dele, não é isso? Tem as regras. Então, por mais que ele ama futebol, por mais que ele tenha ídolos, cara, eu amo esse jogador aqui, esse cara é fantástico, eu gosto muito do jogo dele e tal, né? Esse time aqui, ele vai aplicar a regra. E ponto. Então, assim, é o mínimo de cognição. E aí é que nem eu falo, cara, ciência comportamental você faz todo dia, porque você tem um laboratório a céu aberto. Você vê quanto as pessoas, mas é a minoria, viu? Não é a maioria, não, que acredita que tudo está envezado para ou benefício próprio ou está sendo remunerado para que aquilo aconteça. E você não faz aquilo por paixão, você não faz aquilo com técnica, você não faz aquilo com método, cara. Mas quando as regras são claras, acho que é mais fácil de você fazer isso. Perfeito. O problema é quando são subjetivas, né? Que aí você aplica seu viés o tempo todo. Exatamente. Não tem como. Exatamente. Por isso que eu falo, aquilo, por exemplo, análise que eu faço. Eu ensino passo a passo. Eu ensino como é que você tem que ver. E qualquer pessoa é replicável, é notável, tem métrica, então não tem como aquilo não passar pelo crivo de outros pares que vão validar ou não aquela situação, aquela análise. A regra é clara. Você entendeu? É claro. Uhum. A regra é essa aqui, ó, tal. Pronto, acabou. Aplica e entende. O problema é quando as pessoas querem muitas vezes simplificar a regra. E aí a gente pode ampliar filosoficamente e botar isso para a vida, botar isso para a política, como se tudo fosse binário. Eu sempre brinco, né? Porque tem uma galera que só entende assim, é 1 ou 0, é preto ou branco. E não tem as nuances aqui, não tem o 0,1, 0,2, não tem o 0,9, o cinza, né, os tons de cinza, não, é isso ou isso. Então ele é tipo, não, mas peraí, a pessoa errou, então vamos cancelar, vamos acabar com ela. Peraí, então você não tem o perdão? Você não tem. Não, mas só pediu perdão porque foi descoberto. Mas é claro, a pessoa só pede perdão depois que aponta um erro. Se ninguém apontar o erro. Então imagina, você errou, você vai acordar de manhã e falar: ó, gente, eu pedi perdão aqui porque eu. Você entendeu? Você só levanta se você cai. Se você não sentir dor e sofrimento, para que você vai pedir perdão? Não existe o arrependimento sem a queda. Isso é tão claro, mas existe uma sinuca de bico hoje na internet que é assim, né? Então se a pessoa não fala nada, é um grandíssimo filho da mãe. Se a pessoa te pede desculpa, não, pediu desculpa, aí de novo, por causa dos patrocinadores, de novo, é o dinheiro, quer dizer, o mundo da pessoa vira em torno de dinheiro. Então tem que tomar cuidado quando você simplifica as relações humanas em sim ou não, certo ou errado, pecado ou louvável. Você tem uma série de situações. Por exemplo, olha que interessante. Se eu falasse assim, é bom eu matar um cachorro? Depende. Não. Ele já foi no depende. Olha que interessante. Depende. A princípio, não. Se for matar meu filho, exatamente. Se o cachorro está matando uma criança e a única chance é você já tá com o pescocinho do seu filho ali, ó. Aí vão falar, não, mas aí tudo bem. Você tá entendendo? Sim. Agora você fala, tá, e se esse cachorro foi doutrinado a fazer uma situação dessa e ele é feroz por conta disso, será que então eu devo matar todo cachorro que é feroz por conta que ele foi treinado daquela maneira? A gente fala, não, ele não tem culpa disso aí. Quem é que fez ele ficar dessa maneira? Então, você tá... Mesma coisa, você sairia de casa, por exemplo, olha que legal. Você sai comumente de casa sem escovar os dentes? Eu ou ele? Não. Então, eu não, o cara ele tá meio porcão ali. Eu falo a verdade. Eu não vou mentir, Roberto, aqui. Comumente, você sai de casa sem escovar os dentes? Não. Tá, você sairia de casa sem escovar os dentes se estivesse atrasado? Sim, provavelmente, talvez. Você sairia de casa sem escovar o dente, mesmo atrasado, se fosse para encontrar uma pessoa que você quer conquistar? Não. Você sairia de casa sem escovar os dentes, mesmo se estivesse atrasado, para conhecer a pessoa que você acredita que vai ser a mulher da sua vida e a sua casa estivesse pegando fogo?
Acho que sim. Você está entendendo como tudo vai do contexto? Ou seja, tudo aquilo que você fala, eu jamais faria isso. Depende. Em que situação? Qual é a regra? Qual que é, inclusive, qual que é a cultura em relação a isso? Qual que é o momento histórico? Sacou? Como você começa a ter uma visão mais ampla e você não pode decorar o livrinho, é a mesma coisa. Se um jogador tocar a bola com a mão, né, é falta. Mas em qual situação? Se ele está olhando para um lado, não está nem acontecendo nada, e pum, tem juiz que fala, cara, não foi intencional. Sim. Não é assim? Mas na regra está dizendo, se a bola, se o jogador tocar a bola com a mão, é falta. É passivo de penalidade. E aí? E o tempo do escanteio? Ou do arremesso? Se ele ficar demorando muito, reversão, não é isso? Isso. Você dá. Mas qual é esse tempo? O que é de fato um tempo que eu estou fazendo cera e uma situação que eu estou com problema de arremessar por N motivos? Então, por isso que eu falo, quando você leva para a vida como se algo fosse simples, como se fosse uma fórmula que a gente fala, né, da ciência natural. O problema é que as pessoas estão querendo levar a ciência natural, física, química, biologia, matemática, para as ciências da humanas, que não é uma ciência exata. A humanas, quando a gente fala, é o quê? Comportamento, antropologia, psicologia, filosofia. Não é uma ciência exata. E é uma ciência emocional, né? Também, eu acho. Assim. Que, inclusive, interfere... Vamos lá. Eu vi você falando, eu intrometido aqui, né? Você estava falando com o seu professor de inglês, é isso? Isso. Legal. Então, existe um método de ensino, não é isso? Com certeza. Validado cientificamente, que aprendendo pelo verbo to be, aí depois passamos pelos pronomes, né? Pronomes impessoais, aí depois indo ali para os verbos, você tem um índice de aprovação, de eficiência no inglês de mais de 70%. Show de bola. Se você não for com a cara do professor, você consegue, ele aplicando o mesmo método, ter essa mesma eficiência? Cara, é incrível isso, não? Não. Então você vê que até o aplicador nas ciências humanas, nas ciências naturais não importa o humor do aplicador. Ele vai jogar reação química em qualquer parte do mundo, vai ser a mesma. Ele vai aplicar 2 moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio, vai criar água em qualquer situação. Agora, nas ciências humanas, não, cara. Até o humor do aplicador, do protocolo, vai influenciar. De novo, voltando para o juiz. O juiz segue o livrinho. Tem juiz que consegue controlar o jogo só pela autoridade dele, pelo olhar e pela postura dos primeiros, se aquilo vai ser violento ou não, aquele jogo? Com certeza. E tem os que perdem a mão? Sim. É humor, temperamento, postura, persona. Olha que doideira, cara. E eu tô sentindo que tem uma galera que tá querendo trazer as questões humanas como se fosse algo extremamente dentro de 4 linhas, cara. E tem essa situação que você vai, sim, contaminar pela sua cosmovisão. O que você tem que ser é responsável de falar, estou sendo juiz de futebol agora, então eu gosto muito, né, desse jogador e desse time, mas tudo bem, eu vou aplicar a regra, eu vou aplicar aquilo que está acontecendo. Mas é claro que, até por dentro mesmo, quando o time dele faz gol, eu falo, caraca, que bom, fez gol, uhul! Aí você não vai poder, como herói, abraçar todo mundo junto. Né? Pro meio de campo.